Olá, cursistas do curso Quadrinhos em Sala de Aula, Estratégias, Instrumentos e Aplicações. Hoje nós estamos aqui na primeira webconferência do nosso curso. Gostaria de desejar para vocês uma ótima webconferência. Aqui nós trazemos para essa primeira webconferência o Daniel Brandão, que está aqui ao meu lado, que é quadrinista, ilustrador e arte educador, graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará, cursou a Joy Kubert School em Nova Jersey, Estados Unidos, ganhador de 3 troféus HQ Mix pela publicação de Many Comics, trabalhou em diversas editoras, revistas e empresas nacionais e internacionais. Ele possui um estúdio aqui em Fortaleza, onde oferece diversos cursos de desenho, quadrinhos, mangás, entre outros, e publica tiras diárias no jornal O Povo. A gente vai começar, daqui a pouco a professora Cláudia Salles, que é autora de outro fascículo, vai estar aqui com a gente também, mas eu gostaria de, em primeiro lugar, mandar aqui o nosso agradecimento para algumas pessoas que participam do nosso grupo de Facebook, que são, obviamente, cursistas, né? Que é o Raimundo Júnior, de Assaré, aqui no Ceará, também o Eiber Cosme, que também é de Ocara, aqui do Ceará, que ambos apresentaram propostas de gibiteca, né? Eles se motivaram com a proposta do fascículo da 2, que é da Cláudia Salles, a respeito da gibiteca, e estão com projetos de gibiteca. Outras pessoas também se empolgaram bastante. O Rogério Toscano, do Rio de Janeiro, do curso de letras, que inclusive apresentou recentemente um post sobre quadrinhos em libras. Inclusive existe também muitos outros trabalhos ligados à questão das libras com quadrinho. A professora Elísia de Souza Alcântara, que é de Pojuca, na Bahia. A Ângela Cristina Rodrigues, que é professora do Colégio Militar do Rio de Janeiro. O Emerson Vieira, que deu dicas de livros de ciência e matemática em quadrinhos. O Moacir Torres, que é um desenhista, é o criador da Turma do Gabi, lá de São Paulo, que está sempre também compartilhando e divulgando nosso curso. A Olávia Gomes, de Boa Vista, Roraima. A Maria Dalva, de Macau, do Rio Grande do Norte. A Isabela Nogueira, do Rio de Janeiro. A Adelaide Carvalho, de Contagem, Belo Horizonte. Ingrid Monerá, de Vila Velha, do Espírito Santo. A Micheline, que é de São Paulo, que ela atua até como tutora voluntária, ensinando os outros colegas, né, que isso é muito bacana, que é uma aprendizagem colaborativa. A Pocina Rodrigues, que é pós-graduada em Libras e é de Salvador, da Bahia. Suelena Souza, Rondonópolis, Mato Grosso. A Ila Nunes, de Barra da Alcântara, do Piauí. A Dora Cardoso, do Balneário Camboriú, de Santa Catarina. A Robélia Aragão, da Bahia também, que participa demais nas postagens e ajuda os colegas. A Gabriela Malheiros, que é de Caetité, da Bahia, que diz que esse é o seu primeiro curso à distância e está gostando muito. Que bom, né, que você começou com o pé direito. A Deusa Maria Rosal, que é do Cariri, Ceará. A Sávia Andrade, que também é do Ceará, de Itauá. E a Adelaide Carvalho, que é Contagem, Minas Gerais, que diz que já está aplicando o que está aprendendo na sua turma. E o Henrique Barreto, que, salvo engano, é de Amazonas, né? A Priscila Silvestre, a Dilma Francisca e muitos outros colegas cursistas que estão participando do nosso curso e estão sempre contribuindo. Então, eu gostaria de até aproveitar e solicitar a vocês que participem mais do grupo de Facebook, que lancem suas dúvidas lá. O que a gente está percebendo muito é esse movimento solidário de colegas do curso que estão dando dicas para outros colegas. Geralmente vem sempre o questionamento: olha, eu sou professor de espanhol, como é que eu faço para poder ensinar espanhol por meio dos quadrinhos, que material devo usar? E as pessoas estão aparecendo e já dizendo o que é que tem de experiência. Está sendo um espaço muito rico, é o nosso fórum de discussão, na realidade, de troca de experiências, e nós gostaríamos que vocês aproveitassem o máximo possível. Bom, agora aqui ao nosso lado já chegou. Bom dia, professora Cláudia. Bom dia. A professora Cláudia Salles de Alcântara, que é arquiteta e pedagoga, mestre e doutora em Educação Brasileira pela UFC e pós-doutora em Educação pela UES, que estuda o uso de histórias e quadrinhos no ensino superior. Ela também aqui vem falar a respeito dos nossos fascículos, né? Aliás, é o que nós vamos fazer hoje. A professora Cláudia vai começar falando um pouco sobre o fascículo dela, sobre a experiência dela, e depois disso o Daniel Brandão vai falar um pouco do fascículo dele, que é o fascículo 3, que é a linguagem dos quadrinhos. E aí nós vamos abrir para quem estiver participando por meio do AVA, que vai poder lançar suas perguntas, porque o mais importante na webconferência é esse momento onde nós estamos ao vivo e juntos e podemos ter essa troca de experiências e conversas. Então, por favor, professora Cláudia, pode começar.
Bom dia, Daniel. Bom dia. E bom dia a vocês todos, professores, professoras, cursistas. É um prazer estar aqui nessa manhã para a gente conversar um pouco mais sobre os quadrinhos e a utilização dele na sala de aula. Como eu já tinha comentado até na minha radioaula, né, a minha utilização com os quadrinhos, ele começou na graduação, produzindo quadrinho, produzindo tirinhas. Depois eu conheci o estúdio do Daniel, fiz o primeiro de muitos cursos com o Daniel, de quadrinhos, e virei fanzineira. Depois a gente vai ter um fascículo só sobre fanzine. E uma coisa que sempre me incomodou, primeiro na educação superior, é a desvalorização do quadrinho como um material que pode ter um auxílio didático. Na educação básica, embora exista uma certa abertura, essa abertura é muito limitada, ela ainda fica muito presa ao livro didático, aquelas tirinhas que vêm nos livros que já são comprados por editoras renomadas dentro do circuito da educação, né, da educação básica. Mas você incorporar o quadrinho como um paradidático, por exemplo, isso ainda é meio difícil da gente encontrar. E na educação superior isso é quase que impossível. Então, uma coisa que me incomodava numa escola, eu comecei primeiro na arquitetura. Na escola de arquitetura era como um curso que é tão visual, não incorporar um material gráfico desse para trabalhar alguns conceitos que são difíceis num curso de arquitetura. Então, isso era a primeira coisa. Tanto é que o meu TCC era uma escola de arte sequencial, né? E teve a introdução do material do TCC, eu já queria romper com isso. Ela é quadrinizada, o texto é meu, o desenho é do Daniel. Não sei se o Daniel lembra, mas claro que não. Porque foi em 2003, tem uns 15 anos, provavelmente não, mas eu achei meu TCC semana passada, eu ia levar para o Daniel ver o quadrinho que ele fez. E o meu desenho de Beca que ele fez, que ele não deve lembrar. Também não. Que foi um problema eles aceitarem, por exemplo, ter um material acadêmico numa formatação de história em quadrinho. Mas você vai rompendo. E aí, o mestrado e o doutorado, eu tentei trabalhar os quadrinhos na educação básica, tanto na escola pública como em escolas particulares, especificamente trabalhando no tema transversal da educação alimentar. Eu escolhi um tema transversal, que era o que mais se aproximava com o meu orientador na época, que é o José Arimatea Bezerra, que é um professor da UFC, e escolhi o quadrinho como meio de trabalhar um tema transversal. E eu acho que aqui a gente vai ter outros temas transversais e outros professores convidados a escrever fascículo, dando dicas de como pegar temas transversais e trabalhar usando a linguagem dos quadrinhos. E depois de trabalhar na educação básica, a gente vai percebendo que, embora eu não acredito que seja mais tanto uma questão de preconceito, sabe, Raimundo Neto e Daniel? Pelo menos não na educação básica. O que eu percebo é que existe uma dificuldade por parte dos professores de como usar o material. Então, os cursos de formação em pedagogia e licenciatura, eles não preparam para a utilização das mídias como recurso didático, de uma maneira geral, né? Você não tem, no currículo formal do curso de pedagogia e das licenciaturas, nem que seja uma cadeira optativa, opcional, quadrinho, cinema e web, de uma maneira geral, como recurso na educação básica. Você não tem essa preparação. Então, os cursos, eles são muito teóricos, e eu acho que tem que ter essa carga teórica. A outra carga, ela é de estágio, né? Então, ela é uma prática para vivenciar o espaço da sala de aula. Mas essa parte de novos meios de transmissão de conteúdos, eu percebo que ainda as instituições de ensino superior de formação inicial ainda não conseguiram incorporar e modificar o currículo para que o professor saia dessa formação um pouco mais seguro para dizer, eu vou usar. A não sei que ele seja como eu, um apaixonado. E aí, quando você é apaixonado, entende a linguagem, entende a mídia, você consegue quase que autodidata
achar meios para utilizar. Então, na educação básica, o que eu percebo de uma maneira geral é essa falta de formação que talvez o curso possa estar ajudando agora. Né? Acho que por isso que tem uma procura tão grande, inclusive. Sim. Né? Na educação superior, aí eu já percebo um preconceito mesmo. Mas inclusive, agora, assim, me adiantando, né? Nós tivemos uma radioaula, agora essa semana gravada, que vai ao ar mais posteriormente, onde justamente o tema é quadrinhos é coisa de universitário, sim, onde a gente vai falar um pouco sobre o que é que está sendo feito na universidade, os recursos, pessoas que estão dando aula de disciplinas, como no curso de Direito, por exemplo, né, que nós temos um caso aqui no Ceará, usando quadrinhos, né, e já é uma experiência de longa data. E também mestrados, programas de extensão, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Pronto, e é legal ser divulgado porque, de uma maneira geral, ainda existe uma barreira, existem ações pontuais que precisam ser visibilizadas, na verdade, né? Então, o que é legal também desse espaço é dar oportunidade para que se saiba que existe, né? Que existe um observatório no Brasil que trata o quadrinho, né? Que é o do Vergueiro, que existe mestrado, doutorado, não só dentro da comunicação, porque a gente pode achar que isso é uma coisa do curso de comunicação, no curso de arquitetura, um curso que está mais ligado a essa questão da arte visual. Mas as licenciaturas também têm coisas acontecendo, tem pesquisas, tem dissertações e teses que podem estar auxiliando o professor de experiências em campo, de como foi utilizada e ele fazer uma adaptação para a sua realidade local. E isso às vezes não é divulgado, o professor não sabe. E aí os nossos trabalhos, por exemplo, o meu trabalho está na biblioteca da UFC, mas ninguém conhece, ninguém sabe, então ninguém vai consultar, por exemplo. Inclusive nós estamos também... por conta disso, inclusive vou aproveitar esse momento para poder esclarecer, né? Eu vejo que no grupo de Facebook acontecem muitas pessoas reclamando do fórum. Porque no fórum tem conteúdo demais, eu não tenho condição de dar. Na realidade é o seguinte, gente, o fórum no AVA, que é o fórum que tem o nome Biblioteca Virtual do AVA, na realidade é um material complementar que ele não é obrigatório, né? O objetivo daquele material é justamente uma pesquisa que tanto alguns conteudistas como nós que estamos organizando o curso, nós estamos oferecendo, que são dissertações, teses, trabalhos, TCCs, falando justamente disso, da aplicação de quadrinhos em sala de aula. Nós estamos fazendo a coleta, independente do espaço geográfico onde foi realizado, e estamos colocando lá porque nós notamos que tem uma preocupação maior sobre segmentos específicos, tipo, tem gente que diz, eu quero saber como fazer isso com geografia, sim, como fazer isso com artes, não estou encontrando para poder ensinar sobre educação física. Então, assim, a gente está fazendo essa coleta e está colocando lá. Então, esse fórum, na realidade, é simplesmente um depositário, onde nós estamos colocando esse material que nós estamos lendo, estamos achando que é interessante para vocês e colocando lá. É um instrumento a mais de pesquisa, complementar para leitura ou não, fica a cargo de vocês. Eu acho que na realidade seria muito interessante que todos pudessem ler tudo, mas eu sei que devido ao tempo muitas vezes não é possível, mas com certeza não deixem de assistir, de ler os fascículos, de ler nossas videoaulas, de assistir as radioaulas e de ver os vídeos extras. Esse aqui é o mais fundamental, né? E praticar as atividades também de fixação, que também não são obrigatórias, são atividades de fixação de conteúdo, né? A única coisa que é obrigatória no curso todo é a prova, porque nós precisamos da prova para poder certificar. Isso é uma exigência legal. Então, a única coisa obrigatória, o resto é justamente a vontade de que vocês tenham o maior proveito possível do curso. Eu percebi que na educação básica, uma das maneiras de sensibilizar o espaço escolar para uma abertura da própria gestão, assim como dos professores e um encantamento dos alunos, é o projeto da Gibiteca. Você ter um espaço onde você tem uma variedade de produções no formato dos quadrinhos, ajuda a escola a entender um pouco mais de como utilizar, né? Porque é um espaço um pouco mais lúdico e menos rígido do que, por exemplo, a biblioteca. Então,
E aí, assim, eu acho que a preparação, aí eu falo a arquiteta, né? A pedagoga. Esse espaço, ele tem que ser um espaço, de fato, diferenciado do espaço da biblioteca, que é um espaço mais domesticado do corpo, né? Então, tem as cadeiras, os meninos têm que pegar o livro. Eu acho que o espaço da Jubiteca é um espaço que tem que ter almofadas, sabe? Os meninos pegar o gibi, se deitar e ler, e ter um momento prazeroso de contato com esse material, menos rígido. Embora se houver mediadores, né, nesse local, ele pode ser de qualquer jeito e que a coisa funciona. Porque vai depender muito, é uma coisa que eu acho que é muito importante também para os quadrinhos, obviamente, é esse mediador. Da mesma forma que há muito esse incentivo a mediadores de leitura de livros, também o mediador de leitura de quadrinhos, porque ele também deveria saber entender essa linguagem para poder ofertar essa... Não, o mediador, ele pode dizer. Não, e é possível também você pesquisar os autores da sua cidade, né? Os autores de quadrinhos, sim, e você convidá-los para um bate-papo, para aproximação mesmo com os leitores ou com os futuros leitores ali, os alunos, ele falando um pouco sobre o seu processo, sobre o seu livro, sobre sua produção, enfim. Isso também gera um encantamento, sim, isso também gera uma aproximação, um interesse maior das pessoas em relação àquela obra. Né? Bem, bom dia, né? Acho que não dei bom dia. Né? O fato desses quadrinistas não estarem nas bancas de revista não quer dizer que eles sejam menores quadrinistas, né? É uma coisa interessante, porque quando você fala de quadrinhos, muitas vezes as pessoas ficam presas à Turma da Mônica, à Mafalda, que é geralmente o que a gente vê, né? Queria até pedir licença e falar um pouco sobre isso também, rapidamente, assim. Uma das dificuldades que a Cláudia estava citando, assim, dos professores colocarem e utilizarem quadrinhos em sala de aula, também se deve ao fato de que os quadrinhos não estão mais tão acessíveis assim em bancas de revistas. Na verdade, até as bancas de revista em si estão não estão muito acessíveis, né? Brasil afora. Então, existem muitos lugares no Brasil que não possuem comic shops, né? Ou acredito também que não possuam livrarias com espaços específicos para quadrinhos. Então, a acessibilidade não deve estar mais tão fácil quanto a 10, sim, 15, 20 anos atrás. Só que, por outro lado, é cada vez mais fácil também você achar quadrinhos na internet, webcomics, né, webtiras, e são gratuitos, a maioria, sim, deles, né, e muito acessíveis. Você pode conseguir de todos os temas, gêneros, línguas, né, tem do mundo inteiro ali acessível a você. A gente não pode esquecer disso também. É verdade. No ensino superior, eu percebi a Jubiteca é um projeto um pouco mais complicado, se você convencer um departamento para montar, talvez na comunicação seja mais fácil, mas eu acredito que em outros espaços um pouco mais complicado. Mas eu percebi que a extensão universitária é esse braço da universidade que pode fazer esse papel. Então, por exemplo, eu trabalho em 2 instituições de ensino superior e nas 2 eu tenho um projeto de extensão de oficina de quadrinho. Então, é uma maneira de trabalhar isso na educação universitária. Foi o meio que eu achei. Na educação básica, eu iria pelo projeto da Jubiteca. Nessa sensibilização, e na universidade, eu entraria com extensão. Eu acho importante citar a oficina de quadrinhos da UFC, que tem uma marca histórica muito importante aqui para o Ceará, e isso pode servir de exemplo para o Brasil todo. Foi criado em 85 como projeto de extensão do curso de comunicação social da UFC e existe até hoje com bastante sucesso, turmas lotadas, atualmente com cursos anuais, muito mais profundos, né, relacionados a quadrinhos. Formando pessoas que não serão necessariamente quadrinistas, mas pessoas que irão pensar o quadrinho, né, debater, criticar, enfim, ensinar, né? Então isso é bastante rico, assim. Bom, Daniel, por favor, você pode começar a falar do seu. É o tempo que vão chegando as perguntas. Tranquilo. Eu estou vendo que já está chegando algumas ali, né? Mas pode Bem, falar. Eu sou o Daniel Brandão, bom dia a todo mundo. Eu estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer o convite por mais essa oportunidade para falar de quadrinhos. No caso, eu sou uma voz um pouco diferente aqui na mesa, porque eu sou quadrinista, não sou pedagogo, né? Não sou professor
digamos assim, de escola, de sala de aula, de faculdade. Eu dou aula de histórias em quadrinhos, de desenho, mas num curso particular. Minha formação é em jornalismo, com especialização em arte e educação. Me interessei por isso para poder tentar melhorar as minhas aulas de desenho, de histórias em quadrinhos. Mas, essencialmente, eu sou um quadrinista já há 22 anos. E um dos assuntos que mais me interessa é justamente a linguagem dos quadrinhos, que foi o assunto do meu fascículo, que saiu essa semana, né? E que eu tento, assim, quando eu converso, quando eu falo sobre a linguagem dos quadrinhos, eu tento quebrar alguns paradigmas, né? Algumas ideias que as pessoas têm sobre quadrinhos. Que quadrinho é coisa de criança, que é preciso saber desenhar para fazer quadrinho, né? Ou que quadrinho deve ser uma coisa muito difícil, muito cara, porque para fazer quadrinho só Marvel, DC ou Maurício de Souza conseguem fazer. E não é bem isso, assim. A partir do meu módulo, vocês podem observar que quadrinhos são um meio de comunicação muito rico, que não são só para crianças, né? É também para criança. Vocês vão perceber que quadrinho não é um gênero, né? Então, quadrinho não é infantil, né? Quadrinho não é terror, quadrinho não é super-herói. Quadrinho pode também possuir esses gêneros, né? De quadrinho infantil, de humor, super-herói, etc. Né? Uma mídia que cabe qualquer gênero, qualquer tema. É um meio de comunicação muito democrático, porque comparado a outros, ao cinema, por exemplo, é muito barato de se fazer, requer poucos recursos, lápis, papel, borracha, nanquim, uma máquina de Xerox, né? Com um pouco de criatividade você consegue fazer uma revista em quadrinhos de forma muito acessível e não é necessariamente preciso saber desenhar para fazer quadrinhos, né? Nenhuma definição de quadrinhos que eu conheço usa a palavra desenho na sua definição, sempre usam a palavra imagem. E hoje em dia está cada vez mais fácil você produzir fotos com o seu celular mesmo, você pode fazer isso. Então você pode fazer quadrinho com foto, com colagem, com montagem. Tem muita gente que faz tudo digital, que só usa silhuetas. Eu já vi quadrinhos incríveis, assim, se utilizando apenas de sinais gráficos, assim, se utilizando o Word mesmo para fazer quadrinhos. E então basta ter um pouco de criatividade que você consegue driblar qualquer tipo de dificuldade técnica que você possa ter por falta de alguma virtuosidade no desenho. Isso não é o principal, né? E outra coisa que eu defendo fortemente é que o principal numa história em quadrinhos é justamente a ideia, a história. E que tudo deve estar a serviço da história, né? Tudo que vier depois disso, imagem, balonamento, onomatopeias, edição, tudo deve estar a serviço da história. O quadrinho, na minha opinião, né, o quadrinho ele não é uma mídia que se destina a ser bela, né, para ser apreciada a imagem, não. Ela é para ser lida, tem um conteúdo a ser passado, né? Quem faz quadrinho é um contador de histórias acima de tudo. Então, para isso, eu acho que você realmente não precisa saber desenhar. Eu acho que é necessário você entender um pouco da linguagem do quadrinho, da sintaxe do quadrinho, ser um leitor de quadrinhos talvez um pouquinho diferenciado, entendendo um pouco mais esse entrelaçamento entre palavras, imagens, né? Alguma coisa básica sobre narrativa. E aí você consegue fazer quadrinhos muito bem e aplicar isso em qualquer área, inclusive em sala de aula. Inclusive, um dos questionamentos que eu vejo muito, e foi uma coisa que a gente já falou aqui, que muitos perguntam sobre isso. Inclusive, já vi que tem uma pergunta passando por isso, né? Se é possível você falar, eu posso fazer um TCC em literatura analisando o HQ, que eu acho que é uma pergunta, a gente já pode até começar para poder ilustrar isso que o Daniel está colocando. Eu fiz isso, né? Bom, então pronto. Eu ia dizer. Você pode, o Antônio Lima, eu não sei de onde ele é, né? Mas vocês podem falar sobre isso, inclusive, porque é uma das coisas mais comuns. Mas é possível você fazer um trabalho disso, de quadrinhos para artes ou para história? Então, eu acho que vocês podem aproveitar. Eu suponho que ele seja professor universitário ou aluno, né? Universitário. Então, Antônio, eu quando cursei comunicação social, cursei com o intuito já de levar os meus estudos todos direcionados a quadrinhos. Então, quando eu tive cadeira de entrevista, eu fui entrevistar
o Mino, né? Um quadrinista aqui, famoso aqui do Ceará e tal. Então, todos os trabalhos que eu pude fazer dentro da faculdade ligados a quadrinhos, eu fiz, inclusive o meu TCC, que eu fiz uma análise textual da narrativa de Watchmen. Então, eu escolhi uma obra, né, uma obra famosa chamada Watchmen, e fiz essa análise da narrativa textual dessa obra. E foi muito legal, assim, foi um desafio muito bacana. Tive como orientador o professor Ricardo Jorge. Talvez um desafio para você seja encontrar um orientador, né, que aceite esse projeto, mas mais uma vez que você encontra, é possível. E eu acho que o número de trabalhos acadêmicos ligados a quadrinhos está crescendo. Apesar de ter esse preconceito que a Cláudia falou, apesar dessa dificuldade, está crescendo ano a ano. Eu percebo isso por colegas que me contam, que me falam, que me relatam, às vezes por entrevistas que eu dou para esse tipo de trabalho e muitas vezes também por convites que eu tenho para assistir à defesa desses trabalhos, né? Mas quando eu falo assim, você percebe cursos que são mais abertos. São as licenciaturas, a comunicação, a própria arquitetura. Literatura, eu acredito que seja também, né? A parte de letras. Com certeza não. Eu espero que sim. Eu fiz comunicação, deveria, né? Deveria. Né? Talvez tenha uma abertura, mas você tem, por exemplo, os cursos da área da saúde, você não... Embora, quando eles querem fazer a comunicação com o público, eles vão escolher as cartilhas quadrinizadas para se comunicar. Sim. Mas dentro do curso, ele não tem tanta abertura. Eu vou só problematizar uma coisa com o Antônio, já que ele está no curso de literatura. Acho importante falar, como autor da linguagem dos quadrinhos, que quadrinho não é literatura. Sim. Mas aí ele pode trabalhar quadrinho, principalmente os quadrinhos que fazem as adaptações literárias. Ele pode analisar isso, né? A qualidade dessas adaptações, o que é que se ganha, o que é que se perde quando é feito esse tipo de adaptação de uma mídia para outra. Eu acho que isso pode ser muito válido, muito rico. E isso foi, inclusive, o início de uma pesquisa minha, né? Não levei à frente, mas na pedagogia, cheguei a pesquisar um pouco isso. Na educação, na educação, no mestrado e doutorado, eu também fiz análise de 2 obras. Né? Então, a primeira era um conjunto de cartilhas do governo federal, que eram 5 revistinhas em quadrinhos que fazia o material do Emília, a Turma do Sítio, na cartilha do Fome Zero, era uma análise do programa. E no segundo era um livro do Ziraldo, Julieta no Mundo da Culinária. No doutorado eu trabalhei a análise desse segundo material. E aí é uma análise para tentar entender qual é o currículo por trás desses 2 materiais, né? Então, que eu já falei no fascículo, entender o currículo cultural que permeia esses materiais. Então, na literatura, eu acredito que também é possível um tipo de análise semelhante, enquanto análise textual mesmo do material. Bom, vamos então abrir, já tem várias perguntas chegando, então nós vamos começar a passar por elas, né? A Daniela Pinho, que também eu não sei de onde é que ela está escrevendo, acho que o maior desafio do docente é a narrativa dos quadrinhos. Normalmente temos a necessidade de ser didáticos, escrevendo detalhadamente o que queremos passar e transmitir ao aluno. Quais as dicas para escrevermos de forma mais livre, promovendo a autonomia da leitura e a imaginação de nosso aluno leitor? É muito difícil. Mas vamos lá, assim. Daniela, eu estava pensando aqui na sua pergunta bacana, gostei dela. Primeiro que a narrativa dos quadrinhos, ela não é assim um grande mistério, não. Você precisa tentar ser claro quando você narra algo em quadrinhos e pensar que e pensar na transição dos quadros mesmo, na compreensão da transição dos quadros. Em quadrinhos nós temos imagens justapostas, né, colocadas lado a lado, numa sequência determinada pelo autor, e essa sequência requer algumas escolhas, né? A escolha de momentos, escolhas de enquadramentos e uma escolha chamada fluxo, que é o número de quadros que você vai se utilizar para contar aquilo. Isso é bem livre, isso requer criatividade, você pode testar isso também. Eu acho sempre interessante existir um leitor beta, você
mostrar para alguém aquilo que você está se propondo a fazer para ver se alguém está entendendo. E em relação a ser didático, eu acho que o quadrinho, eu mesmo não sendo um pedagogo, é extremamente didático por causa do entrelaçamento de palavras e imagens. Você tem esse benefício da imagem ajudar na compreensão das palavras e as palavras servirem como fixação ou como ligação no caso da imagem, né? Um exemplo aqui, bem claro, né? Eu acredito que você deva conhecer o Chico Bento do Maurício de Souza, né? O Maurício desenha, a equipe do Maurício desenha árvores genéricas, né? Como é que você sabe especificamente que aquela árvore específica é a goiabeira do Inholau, né? O texto ajuda nisso, o texto vai e fixa aquela árvore como a goiabeira. Então você tem a imagem e o texto juntos para você chegar a uma conclusão clara, evidente do que é aquela árvore especificamente. E o texto também pode ser usado como ligação, né? Na narrativa de quadrinhos. Você tem o texto para auxiliar quando você coloca enquanto isso, momentos depois, horas depois. E aí a história ganha um ritmo de leitura. Eu tinha só uma coisa para complementar, é que ela fala assim, como ser um pouco mais livre, ou então assim, e aí ela começa assim, como fugir da rigidez, porque dentro de um planejamento didático eu tenho que descrever, acho que ela até comenta isso, detalhadamente as minhas ações. E usando o quadrinho você tem que continuar detalhando as suas ações de maneira metódica e quase que também rigorosa, porque você precisa deixar claro para o seu aluno o que é que você intenciona fazer com aquele material. Sim. Então não é porque você está usando um material, vamos dizer, mais lúdico, porque tem as imagens auxiliando, tem uma formatação diferenciada do que comumente a gente utiliza em sala de aula, que isso, vamos dizer assim, você pode relaxar um pouco mais no planejamento, que ainda é o instrumento principal do professor em sala de aula. É ele, detalhadamente, escrever as suas ações, enumerar os objetivos daquela aula, onde é que ele quer chegar, e isso, essa rigidez metódico, didática, metodológica, ela continua mesmo incorporando os quadrinhos em sala de aula. Então, acho que precisa também deixar claro isso. Sim. Então, nós temos outra pergunta agora, que é o Robert de Mello, que é de Teresina, Piauí, que ele pergunta: quais critérios devo usar para selecionar as HQs para o ensino? Quer falar? Posso falar? Na minha opinião, acho que o principal critério é o professor se identificar com a HQ, conhecer, se apropriar dela. Conhecê-la, né? Conhecer ela o melhor possível. Porque eu não acredito necessariamente que exista uma fórmula que a gente possa dar de HQs específicas para ensino. Eu acho que qualquer quadrinho pode ser usado em sala de aula, até de forma crítica mesmo. Vai depender muito do objetivo, né? O objetivo é que vai fazer o diferencial, né? Exato. Mas eu acho que o que tem em comum com todas as possibilidades de objetivos é a necessidade, na minha opinião, do professor se apropriar dessa obra e conhecê-la bem, né? Outra sugestão que eu dou é que ele faça que ele tenha uma sensibilização para o que os alunos também se interessam, né, em relação a quadrinhos, e aí ele pesquisar, né? Então, o que é que a garotada ou os jovens estão lendo, né, ou estão gostando de ler? Então, ele pode se inteirar disso também, ler, né, e a partir daí decidir se aquilo pode ser usado em sala de aula por ele ou não. Que pode, né? A grande questão é como. E com que objetivo. E onde ele quer chegar, né? Eu acho que a terceira coisa é conhecer bem o público-alvo que ele está trabalhando. Porque aí você tem como selecionar. São crianças? Essas crianças já passaram pelo processo de letramento? Não. Ok, passaram, estão no terceiro ano. Mas na minha escola, mesmo eles no terceiro ano, eles têm uma leitura que é truncada, ainda não consegue decodificar alguns códigos da linguagem. Então, isso faz com que eu saiba escolher, direcionado para o público-alvo. Então,
Porque quadrinho, como qualquer outra mídia, tem material para qualquer público. Exatamente. Né? Para todos os públicos. Nós temos uma pergunta também da Isabela Ribeiro, é a quinta pergunta, que nas aulas de língua portuguesa já utilizo o quadrinho há muito tempo, mas a dificuldade da criação de diálogos de texto ainda é uma grande barreira. Trabalho em uma periferia que tem grandes dificuldades de escrita e alfabetização. Como superar essas dificuldades usando quadrinhos? Tem quadrinho que não precisa, né? Nem todo quadrinho precisa estar usando letramento. Você pode usar, fazer uma história todinha, sem necessariamente estar usando o recurso do balão. É interessante, né, que os quadrinhos ele tem essa propriedade, né, que justamente o que a gente vem falando no curso, que é do texto em si e da imagem, essa interseção que gera o HQ. Né? Então tem histórias completas, inclusive falando nisso, né, nessa observação, ontem eu tive em minhas mãos o livro que foi lançado agora pelo André Diniz, pela Companhia das Letras, que é o Idiota, né, que é uma adaptação do texto do Dostoiévski, e quase não tem texto, né? Quase Ou toda muda. seja, a leitura é feita a partir da imagem, do processo, a narrativa está toda na imagem, na passagem, no desenho e tal. Então, é muito interessante que essa é uma forma também de provocar essas pessoas que têm essa dificuldade também da escrita, né? E uma segunda coisa que me veio, eu sei que o Daniel quer falar. Não. Isso aí é. Eu quero, mas pode falar, né? Pode falar, né? É que quando o aluno está construindo uma história que é a partir da sua realidade local, ele vai escrever como fala em casa, com os amigos. Isso. Então, não é um português coloquial, gramaticalmente correto, da sala de aula que ela está exigindo. É um português do dia a dia, com as gírias, com as abreviações. E isso vai estar presente. Aí eu me lembrei disso que você falou do Chico Bento, e quando a gente vai ler a história do Chico Bento, o Chico Bento fala um interiorês, vamos dizer assim, né? Que quando eu era pequena, né, os adultos diziam que a gente não devia ler porque ia aprender a falar errado. Ia ler o Chico Bento e ia aprender as palavras de maneira errada, que é também um equívoco, né? Isso não acontece. Mas que ela tem que entender também que essa produção, ela é uma produção que parte do autor, do dia a dia e da realidade desse autor. É óbvio que ela vai vir com os erros, com as questões que ele lidar no dia a dia, numa conversação do cotidiano. E isso pode servir como mote para ser trabalhado. E é importante, o mais importante também é você provocar isso, né? Uma coisa que é legal é porque o aluno vai escrever um texto de quadrinhos, que é uma mídia popular, é uma coisa que as crianças elas têm muita facilidade e de repente vão escrever, do jeito que elas quiserem, mas vão escrever. E o professor ele vai poder, a partir dessa escrita, ou seja, eu estou escrevendo quadrinhos, ele vai poder olhar e ver esses erros, observar a escrita, estimular uma escrita diferenciada. Fazer uma intervenção, né? Exatamente. Então, eu acho que esse momento, já que ela tem essa avaliação, ela sabe onde é que ela está inserida e qual é o público que ela está trabalhando, ela vai poder provocar ainda mais usando o quadrinho do que, de repente, escrevendo redação. Sim. Né? Tendo que escrever uma redação. Então, eu acho que é uma oportunidade que ela tem na mão e uma possibilidade, né? E é isso que a gente está pregando aqui no curso. Né? A Cláudia falou justamente o que eu ia citar, então, o que eu ia falar. Então, só vou acrescentar com uma sugestão de leitura. Infelizmente, eu não sei exatamente como é que está a acessibilidade disso, mas existe um autor brasileiro chamado Marcelo Quintanilha, cujos textos de diálogo dele, ele tenta escrever da maneira mais natural possível, mais informal possível. E ele é um dos autores mais importantes atualmente do país. O único que eu conheço que ganhou um prêmio em Angoulême, que é o principal festival de quadrinhos da Europa, né? Então, ele é um grande expoente dos quadrinhos, eu diria, mundiais, e tem como uma das principais características escrever e desenhar histórias que se passam no Brasil, com falas, com balões altamente informais e fiéis à nossa maneira de falar do cotidiano. Então, seria legal essa pesquisa para ela, de repente, servir de comparação, né? Bom, então nós vamos para mais uma pergunta. A Liana Morelli, também não sei, né? Ela está teclando.
Tenho um projeto de educação emocional nos 6 anos e já pretendo utilizar HQs nesse projeto. Pretendo fazer com que eles produzam quadrinhos identificando emoções através da linguagem visual. Para essa idade, 11 e 12 anos, é mais aconselhável tirinhas ou histórias mais longas. Tem uma indicação sobre quais idades são mais aconselháveis para cada formato? Os quadrinhos que os alunos fizerem serão divulgados para os professores do Fundamental 1, que tiverem interesse em trabalhar emoções com as crianças. Ela bota como um pós-escrito, né? Um PS, essa última parte. Nesse caso, na minha especialização em arte e educação, eu estudei bastante isso. Ok. O que eu posso dizer assim, eu não acho que haja um formato específico para cada idade relacionado à extensão da história. Eu acho que isso vai depender muito, assim, dos recursos, do tempo que ela vai ter para executar aquela história com os alunos. Eu sou muito simpático a tiras, mas a criança dessa idade especificamente, ela precisa muito de liberdade expressiva, artisticamente falando. E o que eu poderia aconselhar para ela linkar essa produção quadrinística, que vai ser muito rica em relação às emoções deles, né? Com o trabalho de educação emocional dela, é não só observar o que for desenhado pelas crianças, mas ouvi-las. Ou seja, uma vez que elas fizerem a história, seja tiras, seja quadrinhos, você pode pedir para ela contar aquela história agora. Não que você esteja num papel de não estou entendendo. Eu não aconselho que você chegue para a criança e diga que não está entendendo. Você chega para a criança e diz, olha, eu gostei muito do seu trabalho, da sua história, queria que você contasse para mim o que você fez. E ela vai contar, normalmente, nessa idade, ela conta algo muito maior do que o que ela de fato fez e muito mais rico do que o que ela de fato colocou ali no papel. Então é uma oportunidade riquíssima que eu acho que você tem para trabalhar esse quesito da educação emocional, que eu fiquei extremamente curioso também sobre educação emocional. Daniel, me corrija se eu estiver errado, mas a tira, ela tem um poder de síntese muito mais, ela precisa ter, né, porque é uma tira, que às vezes é difícil para a criança chegar nessa síntese. Então a tirinha, na questão de tempo, ela é mais rápida, assim, em tese, né? Mais rápido de produção, porque são poucos quadros, de repente o professor pode racionalizar dessa forma. Mas, para mim, ela é mais difícil porque eu tenho que contar uma história em um curto espaço de tempo. E eu tenho que saber exatamente racionalizar esse espaço para contar, para que isso faça sentido. Então, eu acho que para a criança, uma história um pouco mais livre, ela vai poder expressar, já que está trabalhando com emoções, de uma forma mais clara esse sentimento do que na tira por esse motivo específico. Não, você tá certíssimo. Eu já ministrei oficinas de histórias em quadrinhos, de tiras para crianças. A gente tem um curso de crianças lá no estúdio, para crianças lá no estúdio. E o que eu posso dizer da minha experiência é que nas vezes que eu tentei limitar o espaço, inclusive entregando uma espécie de gabarito de tira para a criança e tal, ela até obedece o gabarito, mas ela tem criança que vai fazer um só desenho, vai ter criança que vai fazer 3, vai ter criança que vai fazer 10 desenhos naquele espaço, porque ela queria fazer 10 desenhos. E se você tem 1 hora de aula, é possível que tenha uma criança que fica ali 1 hora desenhando algo e a hora termina e ela não termina aquele desenho, como vai ter crianças que vão... Tio, terminei, me dá mais outro papel. Tio, terminei, me dá mais outro papel. Tio, terminei, mais outro papel. Massa! E você... Aí, por isso que eu disse que depende do recurso. Se você tiver vários papéis, vai entregando, vai alimentando. Ela vai fazer uma revista inteira em 1 hora, enquanto outros que têm outros critérios, outro tempo, outras exigências, outras maneiras de se expressar, de repente não vão necessariamente concluir. Mas o que essas duas crianças vão ter em comum é a riqueza do que elas têm para falar sobre o que produziram. Então, imagina um primeiro momento em que elas produzam e aí numa outra aula, de repente, você, ao invés delas produzirem, você senta com elas e as escuta, né?
e deixa elas falarem sobre a produção delas. Eu acho Entre que um isso quadro vai... e outro tem muita coisa ali que ela pode contar. Exatamente, né? E assim, e quando uma criança desenha, especialmente nessa idade, ela imagina e se baseia em coisas que muitas vezes não cabem no papel, sabe? Então isso é muito, muito bacana, é muito rico. Uma coisa que eu acredito que tem que se atentar, sempre em trabalhos com os quadrinhos, é porque embora seja interessante colocar todas as questões da linguagem dos quadrinhos, né, de como, o que é um requadro, os balões, a onomatopeia, as metáforas, enfim, a forma em si, mas a coisa mais importante é o conteúdo, né? Ou seja, quando você faz um trabalho desse, principalmente envolvendo questões emocionais, é muito interessante que não fique preso muito à forma, né? Você tem que deixar o aluno mais livre possível para que ele não fique tão preso à forma que ele não consiga se expressar, né? Porque você vai ter um trabalho fracassado, né? Então, e principalmente, como eu já falei, porque você está tratando com emoções. Bom, então vamos a outro questionamento, que é uma pergunta que divide em 3, né? Pelo que eu estou vendo aqui, da Patrícia Corripio, que é: bom dia, tenho 3 perguntas. Como adaptar as HQs para trabalhar com crianças em alas hospitalares? Alfabetização. Segundo, como aprimoro, já que nunca trabalhei com HQ para alfabetizar alunos surdos, pois além de serem visuais, demoram mais para aprender a língua portuguesa, né? E por último, gostaria de escrever meu TCC abordando as HQs em audiodescrição. Podem me ajudar, menino? Né? Vou deixar a Daniela falar. O que é que pode sair? Então, é complicado, né? Porque assim, são áreas que, na verdade, eu não trabalho, né? Com essas áreas. O que eu posso falar, assim, de todas as 3 perguntas, é que eu já tive alunos surdos no meu curso, né? Então, quando nós recebemos esses alunos, a gente gosta de deixar bastante claro para o próprio aluno e para quem estiver levando ele, né? De que, infelizmente, nós não temos esse preparo, digamos assim. E, então, se for necessário um intérprete, alguma coisa desse tipo, né? O aluno precisa levar, mas nós tivemos alunos sem intérpretes, né? Que conseguiam ler lábio, né? E pelo material escrito da gente também conseguiam acompanhar. E na grande maioria dos casos, especialmente nos cursos de histórias em quadrinhos, eles iam muito bem. Muito bem. E conseguiam se expressar muito bem através dessa mídia, justamente por causa do auxílio da imagem, né? Então, eu tive alunos surdos que fizeram grandes histórias, que participaram do curso com bastante sucesso. Então, eu acho que trabalhar com quadrinhos para alfabetizar alunos surdos, desses 3 tópicos, é o que eu posso falar que eu acredito que tenha a possibilidade de maior sucesso pela minha experiência. Os outros podem ter também, eu só não tenho necessariamente experiência com isso. Posso dizer também uma coisa. Eu fui convidado uma vez, para minha grata surpresa, para ir ministrar uma oficina de quadrinhos no Instituto dos Cegos do Ceará. Eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso, né? E eu fiquei absurdamente surpreso com as pessoas de lá e com o sucesso que foi a experiência. Tanto é que eu tenho contato com eles até hoje. Eles foram fazer uma visita ao meu estúdio, né? Nós criamos um elo muito bacana. Cheguei a criar uma personagem cega para interagir com a Liz há muito tempo atrás. Fiz 2 tirinhas com ela. E por causa desse meu encantamento. Então, o que é que eu percebi? Eu percebi lá que não há limite para a imaginação deles. Eles são capazes de criar e contar histórias sem o uso da visão, né? Principalmente com a audição, muito fantásticas. E eles me mostraram livros com audiodescrição que envolvem não só o áudio, mas envolve também texturas, sabe? O áudio fala que, sei lá,
que um personagem A encontrou um cachorrinho, aí naquela página tem uma textura assim que lembra pelinho de cachorro, e ele pode tocar, e eles veem aquilo, né, na imaginação deles muito bem, assim. Então existe um trabalho de adaptação de áudio de livros e quadrinhos para audiodescrição que eu conheci lá no Instituto dos Cegos, que eu fiquei abismado. Inclusive eles perguntaram se eu não tinha interesse de fazer essa adaptação do livro Liz. Eu falei que sim, total, né? Mas que precisa se encontrar existem empresas que fazem isso, né? Existem profissionais que fazem isso e fazem isso muito bem. Então a questão é essa, ela conseguir esse contato desses profissionais que fazem essas adaptações para usar no TCC dela. São trabalhos complexos. Já falo um Exato. pouquinho da parte do portador de alguma deficiência, né? Eu vou falar da primeira questão. O processo de alfabetização já é um processo muito delicado. E trabalhar a alfabetização em alas hospitalares ganha uma complexidade, porque o espaço hospitalar, que é um espaço que deveria também ser um espaço onde o pedagogo atua, né? Você tem pedagogia hospitalar. É uma área que não é tomada, mas existe essa possibilidade. Eu acho legal trazer e mostrar que é uma área que o pedagogo pode atuar. Eu não sei se ela é pedagoga, se ela é da parte das licenciaturas, algum curso de letra necessariamente. Mas fica difícil a gente dar uma resposta pronta porque não existe uma fórmula, né? Não existe uma receita pronta. Até porque não existe pedagogia, existem pedagogias. Existem abordagens pedagógicas das mais variadas. Então, você pode estar usando um material didático para trabalhar um letramento a partir de um método fonético, a partir de um método icônico. Existem maneiras de alfabetização. Eu precisaria saber um pouco mais sobre a atuação dela, sobre a formação dela e o que é que ela já conhece para facilitar o caminho, entendeu? Porque se ela é uma pessoa, talvez não é da pedagogia, nunca leu nada sobre processos de alfabetização e possibilidades de alfabetização e letramento, mas é uma voluntária do hospital, aí eu preciso criar outras estratégias que ela consiga fazer esse trabalho voluntário, apesar de não ter a formação pedagógica. Ela está fazendo o TCC, então deve estar se formando. Talvez, não sei se na pedagogia ou na letras. Na letras. Porque às vezes é na língua portuguesa, é um curso de letra português e inglês, que aí, assim, tem disciplinas pedagógicas, mas não voltada para o processo de alfabetização necessariamente, porque o profissional formado pelas licenciaturas, ele já atua no segundo ciclo, que é do 5º ano em diante. O pedagogo é que é o profissional que está apto a trabalhar as séries iniciais, quer dizer, da educação infantil até o 4º ano, do primeiro ciclo do fundamental. Entendeu? Bom, vamos abrir agora outra pergunta. Robson da Silva, perguntando a questão da HQs como instrumento de desenvolvimento da criticidade. É uma pergunta vaga, né? Quem quer? Acabei de falar, vai. Não, eu acho que, então, como eu defendo, né, que quadrinhos é uma mídia como qualquer outra mídia, com suas qualidades e seus problemas. Apto a ter obras muito interessantes que servem como bons exemplos de críticas a questões sociais, mas obras também que estão sempre abertas a serem criticadas, né? Então, esse tipo de questionamento, eu sempre me pergunto assim, como você usaria o cinema para isso, como você usaria a literatura para isso? É a mesma forma que você usaria os quadrinhos para esse objetivo, né? Existem, o que eu gostaria de usar esse espaço para falar, assim, existe ainda um pensamento, acho que cada vez menos, né, de que quadrinho é uma linguagem mais rasa, né? Ou uma linguagem mais popular, ou popularesca, ou simplória, né? Vamos tentar
falar de maneira pejorativa, assim, como algumas pessoas Porque ainda popular pensam. é bom, né? Popular é bom. Popular é bom. Popularesco é que eu usei o termo, assim como simples é bom, mas simplório Exato. não. E não necessariamente, na verdade, assim, você encontra obras em quadrinhos com diversas camadas, né, para diversos públicos, com diversos objetivos, com diversos temas. Eu acredito que as histórias em quadrinhos possuem obras-primas incríveis, né? Nós temos 2 exemplos de obras em quadrinhos que já ganharam Pulitzer de literatura, né? Nós temos uma obra em quadrinhos que está listada entre os 100 maiores romances do século pela Times. Nós temos quadrinhos que eu acho que se comparam a obras-primas de qualquer época, né? Eu falo isso, assim, muitas vezes na sala de aula, eu falo isso em palestras e tal, às vezes até as pessoas se assustam, mas na minha opinião, existem quadrinhos e quadrinistas que não devem nada a nenhum grande gênio da humanidade, né? Então, eu acho que você se utilizaria de quadrinhos para estimular a criticidade da mesma forma que você se utilizaria de qualquer outra mídia. Entender que qualquer mídia, inclusive os quadrinhos, ele tem um viés ideológico. Eu acho que também é pegar o material e não achar que ele é mesmo Turma da Mônica, ele não é ingênuo, que é essa questão do currículo cultural. Então, talvez, na ação do pedagogo, de aquele que está em sala de aula, é tentar identificar que currículo é esse que está nas entrelinhas das histórias. Porque aí você conseguindo desnaturalizar, vou usar esse termo, a ideologia que está atravessando algo que num primeiro momento parece ingênuo, parece só de divertimento, eu acho que aí é que está a criticidade também, sabe? O viés crítico, olhar para o material e tentar entender aonde é que ele quer chegar de verdade e que, de repente, o divertimento, ele é até às vezes secundário quando você observa o conjunto de informações e de conhecimentos e de saberes e de posturas diante da sociedade, isso é saberes também, está colocado ali para o aluno. E assim, ele está rindo, ele está se divertindo, mas ele está observando certos comportamentos, ele está incorporando certas atitudes, certos discursos, e isso precisa ser identificado por professor. Então, é preciso um olhar crítico, sim, para esse material. E o processo não difere muito, na realidade, da literatura, né? A literatura é isso, é você ler para você ampliar a visão de um mundo, você ter um caráter reflexivo, você aumentar a sua capacidade de crítica. Nos quadrinhos também, nos bons quadrinhos também você tem isso, né? Então tem quadrinhos que você se diverte, assim como você pode se divertir com qualquer tipo de literatura, mas não quer dizer que você não esteja absorvendo aquele conteúdo e aumentando a sua forma de ver o mundo de uma forma diferente, de uma forma mais crítica, mais reflexiva. Bom, nós estamos chegando nos últimos minutos já aqui da nossa webconferência de hoje. Pelo que eu estou vendo, não temos mais perguntas, né? Nós temos sim elogios, né? O José Miranda, que eu também não sei de onde é que ele está digitando, mas muito boa discussão, ótimo conhecer a Cláudia e o Daniel. Eu não, né? Não fez O trabalho de vocês é excelente. O seu não? Eu não. O Vitor Domingos, né, que disse webconferência interessante e válida, e o Robson da Silva, quadrinho é uma ferramenta perfeita. Olha que legal. Ganhou pontos, Robson. Então, gente, assim, eu quero agradecer a vocês pela audiência, por quem esteve presente, quem assistiu, mais ainda para aqueles que participaram e perguntaram, porque, na realidade, o grande esforço da gente fazer essa webconferência ao vivo é justamente para poder permitir que haja esse momento de encontro com vocês, né? Um momento de encontro síncrono, porque nós estamos todos juntos no grupo de Facebook, no momento que nós estamos disponibilizando as videoaulas, as radioaulas, os fascículos, mas ao vivo, nós só temos essa oportunidade da webconferência. E nós gostamos, a UANI da Fundação Demócrito Rocha, tem essa proposta de ser um curso à distância, mas sem distância. Então, vamos ficar mais juntos e esperamos vocês para a próxima webconferência. Obrigado.